Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é dia de tag aqui no Tá Valendo, tag dos 50%. Chegamos oficialmente na metade do ano, final do mês de junho, e é hora da gente fazer aquele balanço do que a gente leu até agora. Vamos lá, são 12 perguntinhas que vão nos ajudar a entender melhor o que nós lemos, se nós gostamos, se foi bom, se não foi bom, enfim. Vamos começar. Primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora em 2020? Sem dúvida nenhuma, eu escolho, meu querido, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Quem me acompanha no canal sabe que essa já era uma meta que eu tava tentando alcançar faz alguns anos. Já tinha esse livro aqui em casa e não sabia por que ainda não pegava ele pra ler. Fiz essa leitura no primeiro semestre e tá aqui. Grande candidato à melhor leitura, uma das melhores leituras de 2020, porque 2020 tá sendo um ano fantástico. Segunda perguntinha, vamos lá, eu acho que eu já vou flopar logo no começo. Vocês sabem que eu tava dando uma olhadinha nessa tag que eu fiz no ano passado e eu acho que eu vou dar essa flopada exatamente nas mesmas perguntas? Enfim, algumas coisas não mudam, não é mesmo? Vamos lá. Segunda, melhor continuação lida até agora em 2019. Eu continuo não sendo uma pessoa de continuações, de séries, de sequências de livros, enfim. Mas para não ficar sem responder, eu vou falar uma que eu quero ler. Vale? Será que vale? Aqui não tá valendo, tudo vale, né? Então, uma que eu quero ler esse ano é Os Testemunhos da... Qual é o nome dela? Margaret Atwood. É como uma continuação aí de O Conto da Aia, e o Conto da Aia, falando nele, ele vai aparecer aqui nessa tela. Aguardem. Terceira perguntinha. Algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu ou quer muito ler? Outra coisa que não mudou por aqui é que eu continuo não sendo uma pessoa de grandes lançamentos, dos contemporâneos, enfim. Mas tem um livro que apareceu aí recentemente que eu me interessei, que eu fiquei com bastante vontade de ler, que é deixa eu pegar o nome dele aqui que eu não decorei ainda. A Vida Mentirosa dos Adultos. É o novo livro da Helena Ferrante e eu já li algumas coisas dela, gostei, me interessei, tô achando que eu vou querer fazer essa leitura em breve. Perguntinha 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Também não tô aguardando muitos lançamentos aí não, mas teve uma sequência de livros que eu li no ano passado que seriam lançados pela Companhia das Letras, que é uma editora que eu adoro, e eu fiquei esperando, e aí, assim, eu acho que muita gente acabou se frustrando com esse negócio de lançamentos por conta da pandemia, muita coisa mudou, enfim, nem tudo que a gente planejou acabou saindo do papel, né? E um dos livros que eu tava aguardando é alguns deles, né? Os contos completos do Júlio Cortázar, que é um autor que eu adoro. Parece que sai também os contos completos do Thomas Mann, uma coisa assim. Enfim, fiquei aguardando, ninguém se manifestou mais, não tive mais notícias, mas enfim, se vier vai ser ótimo. Perguntinha de número 5. O livro que mais te decepcionou esse ano? E aí, eu falei nele, tá ele aqui, ó, O Conto da Aia. Mas deixa eu me defender antes. Não é que ele me decepcionou, mas é que isso costuma acontecer comigo quando eu... Não é que eu vou com expectativas, mas é que um livro muito hypado. Na verdade, eu não fui com expectativas, eu até esperei passar uns 2 anos do hype. Fiz essa leitura só esse ano, acho que fui a última pessoa da face da terra a ler O Conto da Aia. E mesmo assim, por ter ouvido tanto sobre esse livro, eu realmente não achei que ele foi tudo isso, não me impactou da forma como eu vi as outras pessoas serem impactadas, enfim. É realmente muito forte dizer que ele me decepcionou, porque eu não fui com tantas expectativas assim, mas ele realmente não foi tudo aquilo que eu esperava. Perguntinha de número 6, o livro que mais te surpreendeu esse ano? E para essa pergunta aqui eu respondo com A Sonata Kreutzer, do Tolstói. Que livro surpreendente e como ele me impactou, assim, porque eu já sou apaixonada por tudo que o Tolstói escreve, mas esse aqui foi muito diferente. E o interessante é que o Tolstói, às vezes, ele tem uns livrinhos pequenininhos, assim, não sei se dá 100 páginas, deixa eu ver, 110 páginas, mas eles são de um impacto tão grande na vida da gente. Esse aqui ele vai contar a história de um homem que acabou conhecendo uma outra pessoa
num trem, acho que foi num trem, e sabe dessas conversas casuais que surgem, assim, ele tá conversando com algumas pessoas, de repente um homem chega perto dele, começa a contar, enfim, que ele matou a própria esposa porque ela tinha cometido adultério. E aí a gente vai passar essa viagem ali ouvindo as justificativas e os argumentos daquele homem, e chega um determinado momento que você pensa assim, quem sou eu, onde estou, estou acreditando, não estou acreditando, estou do lado de quem? E foi um livro assim que realmente me impressionou. Quando eu comecei a leitura eu não sabia do que se tratava, e mais uma leitura excelente de Tolstói, recomendo bastante. Próxima pergunta, número 7, novo autor favorito que lançou seu primeiro livro novo nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E aí eu fico com essa segunda parte também, que um autor que eu conheci esse ano só foi Nikolai Gogol. Fiz a leitura de Almas Mortas e foi uma grata surpresa, porque eu tenho, apesar de eu amar Tolstói, né, acabei de falar sobre ele, eu tenho um pouquinho de pé atrás com os russos. Eu até nem costumo falar muito em voz alta, assim, que eu não gosto muito de Dostoiévski. Tudo bem, eu reconheço a grandeza dele, a genialidade de Dostoiévski, mas eu não gosto muito. Não faz muito o meu gosto aquelas excentricidades, aquelas palhaçadas dos personagens, enfim, eu não costumo gostar muito. E sempre que eu vejo alguém recomendando um russo pra alguém que nunca leu, é sempre o seguinte: lê, os russos são engraçados. Os russos não são engraçados pra mim, gente. E pela primeira vez, o que eu gostei mais nessa leitura de Gogol é que eu consegui achar graça. Porque aquelas palhaçadas, entre muitas aspas, eram muito diferentes de outras que eu já tinha lido, entendeu? Aqui parecia que tinha realmente um objetivo de ter um senso de humor, enfim. Mas pra quem já fez essa leitura sabe que ele é um livro de certa forma, digamos, inacabado, ele não terminou exatamente da forma como o autor queria que terminasse. Então talvez não tenha sido uma experiência completa ainda pra mim. Eu acho que eu preciso de um outro Gogol pra eu confirmar tudo que eu pensei sobre ele, apesar de eu ter gostado demais de Almas Mortas e recomendar ele mesmo assim, com todas as suas características. Perguntinha de número 8, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Como eu não tenho quedinhas por personagens, eu respondo com aquele personagem assim que eu mais gostei, enfim, que eu tive algum sentimento por ele. E um personagem que eu escolho é o Santiago Nassar, aqui dessa história do Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. Desde o início do livro a gente já sabe que o Santiago Nassar vai morrer e a gente vai descobrindo isso ao longo do livro, em que circunstâncias, por quê e quem matou o Santiago Nassar. E por que eu escolhi ele? Porque eu tive assim um certo sentimento por ele, porque todo mundo sabia que ele iria morrer, menos ele mesmo. E todo mundo achava que alguém já tinha contado pra ele. Então ele foi meio que, independente de ele ser culpado ou inocente, que a gente vai descobrir aqui, eu acabei ficando com uma certa compaixão dele, me gerou assim um sentimento, porque, poxa, todo mundo sabe que o cara vai morrer, menos ele. Enfim, me despertou aí um certo sentimento, Santiago Nassar. Próxima perguntinha aqui, vamos lá, qual é? 9. Seu personagem favorito mais recente. E deixa eu voltar aqui com Almas Mortas, porque eu gostei muito de Tchitchkov. Por que ele se tornou um personagem favorito? Porque ele desperta muitos sentimentos também. São sentimentos assim antagônicos. Em alguns momentos a gente gosta muito dele, em outros momentos a gente acha ele um cara baixo, nojento, insuportável. Nem sempre eu fiquei do lado dele aqui. Às vezes eu queria realmente que ele se desse mal, que ele pagasse por tudo que ele estava fazendo, mas por ele me despertar tantas reações, eu acabei me apegando bastante a Tchitchkov. Então eu escolho ele. Tchitchkov. Próxima perguntinha, número 10. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Uma coisa que eu também não consigo com livros. Não é que eu não consigo, é que eu não chego a esse ponto. É de chorar. Mas para essa categoria, da mesma forma como foi no ano passado, eu escolho um livro que traz uma história real. Porque é muito mais fácil me emocionar, mesmo que não escorram lágrimas,
com histórias reais, de vida real mesmo. E para essa pergunta eu respondo com Diana, Crônicas Íntimas da Tina Brown. Esse livro aqui vai contar a história da vida da princesa Diana, da Lady Di, desde quando ela era muito criança até gerações, avós, os pais dela, até o pós-morte dela e algumas consequências em virtude disso. Para quem me conhece e me acompanha sabe que eu gosto muito da história da realeza, né, das gerações, enfim, até anteriores à da princesa Diana, mas a história dela eu gosto muito porque ela tem uma relação muito forte com a imprensa também, né, que é uma coisa que acaba me envolvendo pela minha profissão. E eu sempre fico muito tocada, assim, com a história dela, com tudo que aconteceu, com tudo que ela passou. Eu não creio que ela tenha sido 100% vítima, né? Ninguém é 100% vítima ou 100% vilão. Ela tem os seus porquês, as suas questões também, mas independente disso, é uma história que me atrai muito e me emociona muito, assim, pela forma trágica com que ela terminou. Próxima pergunta, número 11, um livro que te deixou feliz no primeiro semestre. O livro que eu escolho é Da Magia à Sedução, da Alice Hoffman. Essa é uma história que, para quem é ali daquela geração dos anos 80, 90, pode ser que se lembre de um filme que passava com o mesmo nome, Da Magia à Sedução, que passava no SBT muitas e muitas vezes, com a Nicole Kidman e com a Sandra Bullock. As duas eram irmãs e elas eram sobrinhas de duas senhoras bruxas. E elas, de uma forma ou de outra, tinham ali os seus poderes, enfim, e acabaram se encontrando numa dificuldade que tiveram que fazer desabrochar esses poderes. Eu não sou, assim, muito apegada a histórias de magia, de bruxa, enfim, bruxaria. Esse é um tema que tá muito forte hoje em dia, mas como é uma história que tinha uma relação muito forte, assim, com a minha infância e adolescência, e tinha também um certo valor sentimental, então quando eu encontrei esse livro em e-book, eu baixei rapidinho pro Kindle e eu já comecei a fazer a leitura na mesma hora e rapidinho eu terminei. Foi, assim, uma grata surpresa, porque ele é muito parecido com o filme e me trouxe aquela sensação, assim, aquela nostalgia gostosa de reviver uma história que eu acompanhei por tantas vezes e que realmente me fazia tão bem, assim, não tanto pelo tema em si, mas por tudo que envolvia aquelas duas irmãs e aquela aventura que elas se envolveram, enfim. Foi muito bom, assim, foi ótimo ter feito essa leitura. Próxima pergunta, número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você leu até agora em 2020. Aconteceu comigo uma coisa interessante em 2020, porque eu fiz a leitura, acho que o primeiro livro que eu concluí nesse ano foi Alice no País das Maravilhas. E eu já conhecia essa história há muito, muito tempo. Eu já tinha feito a leitura dela quando eu estudava italiano ainda, mas eu resolvi reler, né, pra eu absorver melhor, enfim, a história. E eu já tinha assistido trechos daquele filme que tem o Johnny Depp, esse último, né, Alice no País das Maravilhas. E depois que eu fiz a leitura, eu pensei assim, eu vou sentar e vou assistir esse filme do início ao fim. E foi uma experiência tão gostosa, porque é um filme tão agradável, tão leve, assim, mas exatamente como o livro, por um lado ele é leve, mas ele tem a sua profundidade, a sua camada, né, o seu quê de gótico, de sombrio. Então ele me trouxe, assim, é como se ele completasse a sensação que eu tive com o livro. Então não é um lançamento, né, não foi uma adaptação que foi feita agora, mas que pra mim ela chegou só nesse momento. Então eu fico com Alice no País das Maravilhas. Próxima pergunta, número 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Eu fiz uma resenha nesse semestre de um livro que eu tinha lido no finalzinho do ano passado, que eu já tinha feito, organizado as minhas anotações, mas eu ainda não tinha conseguido gravar. E eu gravei recentemente, vou deixar linkado aqui nos cards, a resenha de Salvando a Mona Lisa. É um livro não ficcional e ele conta a história, uma pesquisa de uma jornalista sobre o que acontecia com as obras de arte, especialmente do Museu do Louvre durante a Segunda Guerra Mundial, porque nós sabemos historicamente da obsessão que tinha Hitler, né, por obras de arte, de como eles se aproveitaram desse momento para ficar com o maior número possível de obras de arte, de esculturas e de pinturas, enfim.
E aí nessa pesquisa a gente acompanha meio assim que o itinerário dessas obras, né? Como é que foi toda a estratégia da equipe do Louvre para fazer a retirada, desde embalar, a forma como embala essas obras de arte, e como elas eram retiradas e armazenadas e vigiadas, guardadas durante todo esse período até o fim da guerra. Então foi muito agradável, assim, como a leitura mesmo foi muito boa de ser feita e também a resenha foi muito agradável por ter revivido essa história, mesmo tão pouco tempo depois de eu ter feito a leitura, porque foi realmente uma história muito legal de se acompanhar. Vamos lá, terminando já, a penúltima. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E aí eu escolho não por critério de beleza, né, mas de importância que teve pra mim, que foi quando eu encontrei esse livro aqui, ó, O Reino e o Poder, de Gay Talese. O subtítulo diz: a reportagem clássica que revelou a intimidade do jornal mais importante do mundo. Não é assim um... Ai, por que esse livro? Porque eu gosto demais desse autor, eu gosto muito, por ser jornalista, eu me identifico bastante com o que ele escreve, e é um tema que me desperta bastante atenção. E o que acontece? Eu não encontrava mais esse livro por aqui, nem na internet pra comprar. Eu fui encontrar esse livro aqui na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, em São Paulo, uma viagem que eu fiz pra lá no início do ano, e aí quando eu vi, assim, eu peguei na hora e já abracei e disse: é meu, vou levar pra casa. E fiquei muito feliz de ter encontrado, e eu quero o quanto antes assim fazer essa leitura, porque eu gosto demais da escrita do Gay Talese. Para encerrar, a última pergunta: quais livros você precisa ou quer ler até o final do ano? Bom, querer eu quero tudo, né? Mas não é poder. Então eu me contento aí querendo concluir os livros que eu tô lendo no momento, né? Se vocês acompanharam meus últimos vídeos aí no canal, quando eu fiz uma atualização de leituras, vocês viram que eu estou lendo 9 livros. 9! Então, meu objetivo principal é primeiro finalizar esses 9 livros. Desses 9, 3 estão assim no meu foco principal, né, de leitura, que primeiro é Divina Comédia, segundo é Doutor Fausto, e o terceiro é Ulisses, que realmente é o meu maior desafio de todos esses aí, porque requer muitas leituras paralelas para poder fazer a compreensão perfeita dele. Então é isso, tá aí respondida a tag dos 50%. Se sintam à vontade para responder aqui embaixo, que eu quero saber também o que vocês estão lendo, o que vocês leram, o que mais gostaram, enfim. Responde aqui pra mim nos comentários, a gente continua conversando e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!